Bom dia! Bom dia, queridos! Graça e paz seja sobre a nossa vida nessa manhã. Vamos começar ao som desse nome maravilhoso, Jesus. Olha. Nome maravilhoso, nome lindo. Esse é o nome que nós cremos. Esse é o nome que nós confessamos. Esse é o nome que nos rege, esse é o nome que nos guia. Vamos ler sobre ele hoje, vamos falar sobre ele hoje. É sempre ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido de figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Jesus é diferente de todas as outras figuras religiosas, adoradas, que nós conhecemos? O que faz com que Jesus realmente se torne o centro de tudo? Porque a palavra fala que o nome dele está acima de todo nome. O que torna Jesus tão digno de ser adorado, de ser amado, de ser seguido? O que torna Jesus singular? Como a palavra fala, ele é o mais lindo, o mais belo entre milhares e milhares e milhares. Cantares fala isso, não é só uma letra de canção, não. Cantares fala isso, na canção da Sulamita ela fala que o amado dela, ele é o mais belo, ele é o mais lindo entre milhares e milhares e milhares e milhares. É por causa dessa palavra, por tudo. Olha só, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus estava lá em Gênesis 1, quando Deus está fazendo ali, quando Moisés narra o processo da criação do mundo, Jesus estava ali, inserido ali com Deus. Façamos nós o homem. Façamos. Quem estava com Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus. Ele estava com Deus no processo da criação. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Quem é como ele? Quem é? Qual dos mortais da terra? Porque todos que são adorados hoje têm suas ossadas. Jesus nunca foi encontrado. Quando nós chegarmos no céu, nós veremos Jesus como ele é. Mas a sua ascensão, o seu processo de glorificação, Deus quis, eles quiseram, a Trindade decidiram que Jesus levaria com ele para a glória as marcas, as chagas, as cicatrizes de tudo aquilo que ele passou na terra como homem. Quando nós chegarmos na glória, nós poderemos tocar as cicatrizes de Jesus e nós vamos pensar assim: foi por mim, foi para que eu estivesse aqui agora com ele. É isso que torna Jesus acima de todos, acima de todos. Não tem na terra alguém que era Deus, que era um Deus
e que abriu mão de toda a sua glória, da sua divindade, dos seus atributos, da coroa, da majestade, e tomou forma corruptível, humana. Porque se pelo menos fosse, se ele tivesse tomado forma pelo menos antes de Adão pecar, ele ainda teria um corpo glorioso. Mas depois que veio a queda, o homem perdeu a sua glória. E ele torna-se um ser corruptível, mortal. Jesus abriu mão da sua glória, da sua divindade, dos seus atributos. Ele não veio simplesmente. Quando Jesus operava aqueles poderes, ele operava por meio do Espírito Santo. A palavra fala que quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, foi o Espírito Santo quem o conduziu. Ele foi levado pelo Espírito. Ele operava sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra fala que ele abriu mão dos seus atributos. Quais são esses atributos divinos que ele possuía? Onisciência, ele sabe de tudo, ele conhecia tudo. Ele perdeu a sua onipotência, o seu poder, e ele perdeu a sua onisciência. Ele não podia mais estar em todos os lugares e ver todas as coisas ao mesmo tempo. Ele precisava do auxílio do Espírito Santo. Uau! Uau! Jesus, como Deus, abriu mão de tudo, queridos. Ele pisou nessa terra e ele poderia ter adoecido, se é que não adoeceu quando criança, mais velha, a Bíblia não fala, mas ele foram 29 anos, 30 anos, 33 anos. Ele começou seu ministério com 29 anos e meio, mas foram 33 anos nessa carne, nesse corpo, suscetível a tudo que eu e você passamos, dor, sofrimento, angústia, decepções, traições, tudo. Fome, sede, frio, calor, tudo isso Jesus passou, querido. É por isso que ele está acima de todos. Mas o interessante é que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser a Deus. Jesus falava com humildade. Gente, meus filhos nasceram em condições melhores que a de Jesus. Jesus, meus filhos tiveram enxoval, meus filhos tiveram uma casa, um teto, meus filhos tiveram do bom e do melhor que nós podíamos dar, eles tiveram. Eles nasceram melhor do que Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, sendo Deus. Entre animais. Gente, eu não consigo imaginar um cheiro bom naquele lugar. Um galinheiro simples que você entra, o cheiro não é agradável. Então ele estava entre os animais, no meio, sabe? Os animais fazem cocô ali, gente. Então, assim, nós nascemos em condições melhores que a de Jesus. Mas isso era predito, que o Filho do Homem, que ele nasceria humilde, simples, né? Que o nosso Cristo haveria de ser assim. Isso o faz estar acima de todos. Ele fez o caminho inverso de Adão, o primeiro homem que nasceu. Ele fez totalmente o caminho inverso. Quando você vê Gênesis capítulo 3, olha como que a serpente seduziu a Jesus, a Adão e Eva. Qual o argumento que ele usou para que Adão e Eva pecassem? Gênesis 3. Vamos ler só isso aqui bem resumido. Gênesis 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher, ele ofereceu o fruto, né? E ela disse que não poderiam comer porque Deus assim havia ensinado, porque eles morreriam. Aí ela disse: Então disse a serpente à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe, o que acontece é, Deus sabe que o dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele. Vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal. Qual foi o argumento? Olha, não, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, o que vai acontecer é que vocês serão como Deus. Como Deus. Porque queriam se tornar como Deus, Adão e Eva caíram. Esse foi o argumento, o discurso, não precisou de mais nada disso. Esse é o nosso problema. Nós queremos poder, nós queremos conhecimento, nós queremos crescer, queremos fazer o que Deus faz. Deus dá pra gente uns dons assim de conhecimento, de revelação, dom da palavra, dom da profecia, dom de línguas, e a gente já se acha, gente. Esse é o problema do ser humano. Nós queremos ser como Deus, as pessoas se vestem aí, olha para vocês verem o show que as pessoas fazem, querendo fama para si, querendo atenção para si.
Outra pessoa que Deus também o fez, outro ser, né? Que Deus também o fez. E Deus deu para ele glória, Deus deu para ele poder, Deus deu para ele dons. E olha no que deu. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize assim, perdi aqui, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Olha o que Deus fala a respeito de, o que a palavra fala a respeito de Satanás. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, isso antes da queda. Estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o curbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Gente, Deus fez o homem e pôs o jardim para dominá-lo. Deus disse: domina a terra, sujeitai-a, tudo é teu. Mas no coração de Adão e Eva, eles permitiram que entrasse a vaidade, o orgulho e a queda. Veio a queda. Deus fez Lúcifer, e olha o que a palavra escreveu a respeito dele, que ele era formoso, o mais formoso entre todos, querubim ungido, ele era como se fosse o chefe dos querubins. E a palavra fala que ele andava sobre as pedras preciosas. Deus o vestiu, gente. Todas as pedras preciosas ele era vestido. Eu não sei como que é isso, mas uma vez eu vi não sei se está na palavra, mas eu ouvi uma vez alguém dizendo que o cântico que saía dele era tão bonito, tão perfeito, que os outros anjos paravam. Não sei se isso foi uma conjectura, né? Com certeza. Mas que os outros anjos paravam para ouvi-lo, porque a palavra, de fato, Deus o destacou entre os outros anjos. O próprio Deus fala dele isso, tu eras mais formoso, a perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso é Deus quem diz a respeito dele, te cobrir de pedras preciosas. E por causa de algumas pedras preciosas, por causa de brilho, por causa da formosura que Deus o fez acima dos outros anjos, das criaturas, o seu coração se elevou. Aí olha o que a palavra diz em Gênesis no capítulo, em Isaías, trabalhando, em Isaías capítulo 14, gente, agora vamos para Isaías. Isaías capítulo 14. Olha o que fala, gente. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão e hão de fixar-te em ti e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto? Olha a palavra, o que a palavra diz, no coração dele, Satanás, ele desejou fazer um trono acima do trono do Senhor, ele queria ser mais alto, estar mais elevado, ele queria ser maior do que Deus. E por isso Deus o precipitou, exatamente o contrário de Cristo.
Ele sendo Deus, estando nas alturas, estando na glória, vestido de glória, a própria glória, vestido de majestade, ele faz exatamente o contrário. Jesus Cristo estava elevado e ele então desce ao nível dos homens para ganhar os homens. Satanás estava no alto, desejou ir acima, ser igual, ser semelhante a Deus, mas desejou ainda ser além. E por isso ele cai, exatamente como Adão e Eva. Jesus Cristo é o oposto desses dois. Ele fez exatamente, estando acima desceu, e esses estando embaixo quiseram subir acima de Deus. Queridos, o que o Senhor nos tem dado, que tem colocado no nosso coração orgulho pelo que nós temos. O que Jesus tem posto na sua mão, ou o que Ele tem te feito ser, ou aonde Ele tem te feito assentar, que você possa permitir, que eu possa permitir, que o orgulho e a vaidade pensar, mas eu sou melhor, eu posso mais, eu tenho mais, eu faço melhor. Foi o orgulho. Não foi nem a desobediência. As pessoas falam que o primeiro pecado foi a desobediência. Não, o primeiro pecado foi o orgulho. E não foi no Éden, foi no céu. Porque a serpente, Lúcifer, caiu antes de Adão. Orgulho, nem é tanta desobediência. Adão, desobedeceram. E Jesus venceu. E Jesus venceu pela obediência, olha aqui, tornando-se obediente até a morte de cruz. Totalmente o inverso. Como nós não podemos olhar para Jesus e pensar que Ele é superior de todas as figuras da terra? Ele é aquele que deve ser adorado. É Ele, por causa de algumas pedrinhas. Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, caiu. Eva e Adão, tendo tudo ao seu dispor, tudo com equilíbrio, a natureza não estava em desequilíbrio naquela época, tudo tinha, como diz, o seu ocaso, a hora certa, o tempo certo, a estação certa. Não havia enchentes, não havia inundações, não haviam tufões, ciclones, nada. Nada. Em perfeito equilíbrio Deus os deu. E eles desejaram no seu coração ser como Deus. E olha que interessante. Olha que vamos contar aqui. Vamos seguir aqui. Olha como que a palavra fala que Jesus desceu para nos conquistar. Jesus se esvaziou. Ele assumiu forma de servo. Conta aí. Assumiu forma de servo. Tornou-se, sendo Deus, tornou-se semelhante a homens. Sendo Deus, foi reconhecido como figura humana. Sendo Deus, humilhou a si mesmo. Sendo Deus, tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz, a pior das mortes. Um soldado romano, um cidadão romano não podia morrer na cruz, porque era uma morte amaldiçoada. Nem os romanos, nem um cidadão mais pobre romano morreria de cruz, mas Jesus, sendo Deus, se submeteu à morte de cruz. Então, olha, 7 degraus, 7 níveis. Jesus Cristo desceu da sua glória, da sua divindade, da sua soberania, para nos resgatar por amor a nós e para a glória de Deus Pai. Em contratempo, Deus também o exaltou a 7 níveis. Olha o que a palavra fala. Deus, por causa do que ele fez, porque ele se despiu da sua glória, o Filho de Deus, meu filho, você fez isso. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses capítulo 2. Segundo, porque Jesus se despiu da sua glória, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque Jesus se despiu da sua glória, os que estão no céu se curvarão. Porque Jesus desceu da sua glória, os que estão sobre a terra se curvarão. Porque Jesus se despiu da sua glória, os que estão embaixo da terra, os demônios, se curvarão diante dele. Porque Jesus abriu mão da sua glória, toda língua o confessará como Senhor. E porque Jesus abriu mão da sua glória, ele é Jesus Cristo, chamado o Senhor Salvador. E isto converge para a glória de Deus Pai. Glória a Deus! É por isso que ele é diferente de todos. É por isso que ele é Rei e Senhor.
não tomou forma de Deus na terra, se comportou como servo, humilde, serviu aos menores, alimentou aos menores, aos inferiores, aos humildes, tornou-se obediente, sendo rei. Imagina um rei vestido de panos simples, sem glória, sem coroa, sem manto, sem majestade, sem servos, servindo, andando por entre aquela terra, assim, aos nossos olhos tão pobre, gente, tão seca, tão sem vida. Por que ele não veio no Brasil? Uau! Fauna e flora riquíssima, mas foi ali, naquele lugar, foi ali que Deus escolheu. E uma coisa que eu quero só frisar isso aqui: 7 níveis, 7 degraus Jesus desceu. Eu não sei contra o que você está lutando nesse momento. Talvez você está vivendo alguma situação que, se você deixar o seu orgulho, a sua vaidade, dar lugar à humildade, talvez você alcance o que você precisa. Talvez você está lidando com pessoas difíceis e você fica tentando vencê-las nos seus argumentos, ou vencer alguma coisa com as suas próprias convicções. Desça os níveis. Desça os níveis, se humilhe. Tiago 4 fala o seguinte, vou tentar achar rapidamente, porque Tiago é Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, depois de Hebreus. Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pode ler esse capítulo todo, que ele é muito bom, tá? Humilhai-vos, primeiro fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, pois, na presença de Deus, e ele vos exaltará. Você está passando por humilhação? Queridos, esse é o melhor lugar que você poderia estar para Jesus. Porque Jesus morreu, ele se humilhou, né? E ele veio para os humildes, para os pobres, para os que choram, para os que não têm nada. O melhor lugar que nós vamos estar não é nem quando nós somos honrados, é quando nós somos humilhados, porque depois disso é que Deus nos exalta. Então, seja lá o que for que você tenha que fazer, se você talvez precise, não sei, talvez você esteja passando por humilhações, por dificuldades, ou talvez para que você alcance alguma coisa, para que você consiga viver bem nesse dia, você tenha que se humilhar. Queridos, desça o nível, desça do salto. Jesus fez isso. Quantas vezes nós não temos que passar por isso, por humilhações e fechar a boca, não debate, não tenta dar a última palavra, se cala, se humilha, mata esse orgulho no seu coração, mata a vaidade, mata o seu eu, deixa morrer a sua carne, deixa morrer a sua glória, deixa morrer o seu Deus, deixa morrer o seu Uzias, permita-se ser humilhado, porque a palavra fala que a seu tempo Deus exaltará os humilhados e os exaltados Deus os humilhará. Permita-se. Desça quantos níveis forem necessários, como Jesus fez. E a seu tempo o Senhor o colocará como cabeça e te exaltará. Eu digo isso para mim. Que nada do que você tem, que foi Deus que te deu, nada do que você é, porque é Deus quem faz, seja motivo de orgulho, para que venha queda para nós. E outra coisa, contra o que você tem lutado? Isso, eu vou te dar uma chave agora. Qual que é a sua guerra nesses dias? O que você tem lutado? Feche os seus olhos e pensa. O que tem te assolado? Qual é o seu espinho na carne? Pensa aí, é uma enfermidade? O que tem te oprimido, que tem tirado a sua paz nesses dias, que tem angustiado você, que você não consegue nem concentrar para orar? Sujeita isso agora em nome de Jesus, porque a palavra diz que Deus o deu um nome que está sobre todo nome. Jesus recebeu um nome que está sobre todos os nomes, querido. É contra uma enfermidade que você está lutando? Qual é o nome dela? Câncer aonde? Dor de cabeça crônica? Sei lá, é um colesterol, é uma diabetes? Não sei, é uma tireoide descontrolada? O quê? O que é que está te assolando? Você não consegue ficar de pé? Dá nome.
O que você precisa é dar um nome, porque a palavra diz que Deus o deu um nome que está sobre todo nome. É o medo, é a insegurança, é a traição, é a frustração. Qual é o nome que tem te assolado e te afligido nesses dias? É o desemprego? São as dívidas? Qual é o... Põe nome no seu problema, querido. Nosso problema é que a gente não consegue dar nome. É um vício, é a prostituição, é a pornografia. Dá nome. Dá um nome para o seu problema, querido, porque Jesus disse que sobre todo nome, o nome dele está, a palavra diz que sobre todo nome. Sujeita os seus problemas, sujeita as suas enfermidades, sujeita os seus desafios, sujeita a sua carne. Deus, eu estou lutando contra o meu orgulho, porque eu sei que eu preciso pedir perdão, eu sei que eu preciso me humilhar, eu sei que eu preciso acertar, mas eu não estou conseguindo dar nome. Jesus, a tua palavra diz que o teu nome está sobre todo nome. Portanto, agora eu declaro que Jesus está acima do meu orgulho, Jesus está acima da minha vaidade, Jesus está acima da minha enfermidade, Jesus está acima da escassez, da fome, da briga, da crise, do divórcio. O nome de Jesus está acima de todo o império das trevas. Está resolvido o nosso problema. O nome de Jesus está sobre todo nome, queridos. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, teu filho querido, agora eu quero declarar essa palavra. Que o Senhor nos traga, que o Senhor nos vista nessa manhã com um manto de humildade, com o manto da obediência. Que o nosso coração não se ensoberbeça, Pai. Deus, eu consagro essa palavra ao Senhor nesta manhã e eu te peço, me vista com esse manto de humildade, de justiça, com esse manto de nobreza, de servo, esse coração de servo que Jesus teve. Nos ajuda a descer os níveis que são necessários, para que, Senhor, nós sejamos, Pai, reconhecidos por Ti como filhos, dignos de honra, porque nos humilhamos. A tua palavra diz que sobre todo nome, porque Jesus se humilhou, o Senhor também o deu um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome se curve, se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobre diante dele, declarando Jesus Cristo como Senhor para a glória do teu nome. Nós declaramos que somos teus filhos, declaramos que somos dependentes do Senhor. Eu coloco diante de ti as minhas necessidades, Senhor, os meus medos, as minhas inseguranças que tanto me travam, que é a minha luta constante, os complexos, as rejeições, tudo aquilo que vem contra nós, e Senhor, e que nos mantém cativo, eu coloco diante deles agora, complexos de rejeição, de inferioridade, meu Deus, escassez, divórcio, enfermidades, câncer, em nome de Jesus, se submetam ao poderoso, pesado, precioso nome de Jesus Cristo. Porque este nome tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e embaixo da terra. Nós reconhecemos o nome de Cristo Jesus acima de todos os nomes, acima de todas as religiões, acima de todas as coisas, de todos os deuses, de todos os principados, de toda a potestade. Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome que importa. Esse é o nome que invocamos e somos salvos. Jesus, que ao teu nome se renda agora toda mentira, toda covardia, toda enfermidade, toda dor, todo medo, todo trauma, todo vício, todo espírito de morte, tudo que vem para travar a vida dos seus filhos agora, em nome de Jesus. Desata os nossos corações, desprenda os nossos corações do orgulho, da vaidade, do medo, do egoísmo. Que nós desçamos tudo para que sejamos achados e sejamos exaltados por meio de Cristo Jesus, a quem tudo deu, a quem tudo doou, para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Nunca se esqueça, dá nome aos seus problemas. É melhor você ser humilhado do que você ser honrado. Ok? Deus abençoe você. Que essa palavra possa brotar no seu coração. Se você sentir, compartilhe com alguém, tá bom? Para que abençoe outras pessoas. Espalhe essa notícia. Dá nome para o seu problema. Dá nome para o seu adversário.
Dá nome para aquilo que tem te oprimido e coloca o nome de Jesus acima disso tudo. Amém?